meus amigos, muito bem-vindos a mais um podcast Sessão Entre Amigos. E hoje o meu amigo que está aqui conosco é muito mais que especial, é meu irmão, Thiago. Olá. Tudo bom, Tia? Se apresenta para nós. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Castro, sou ex-atleta de futebol, trabalho atualmente com a parte de gestão, com o salão de beleza e também com a parte de representação. Certo, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a auto-performance, como desenvolver uma mentalidade de crescimento e ter uma auto-performance. Thiago, fala para nós o que é a auto-performance? Vanessa, a auto-performance nada mais é a capacidade de você gerar grandes resultados, você ter essa questão de alcançar altos níveis de resultado. Certo, eu estava vendo até esses dias, assistindo ali um podcast também, que falava um pouquinho sobre essa questão da auto-performance, e teve algo que me chamou a atenção, que eu achei bem bacana, que falava assim, que tem uma diferença entre a questão da auto-performance e da auto-performance. Que a alta performance é essa questão dos resultados que nós temos, né, que vamos dizer assim, que é 80% de resultados melhores que outras pessoas naquele mesmo negócio. E a auto-performance é o teu resultado melhor em relação a você mesmo. A auto-performance, na verdade, ela está relacionada à questão, como a gente falou aqui, do resultado, mas o que faz a construção dela são os componentes que vão levar você ao resultado. E é isso que às vezes as pessoas não enxergam. Normalmente as pessoas têm a facilidade de ver resultados, ver alguns exemplos, pessoas que se deram bem, mas não viram tudo que foi feito para chegar nessa construção. E é isso que é legal a gente poder argumentar um pouquinho e falar que todo esse direcionamento, ele precisa de uma construção. Então uma das coisas que eu falo que é importante no processo de alta performance é a gente ter uma clareza. Eu, com a experiência como atleta profissional, a gente sabe que também uma das coisas que é importante para esse processo é a disciplina. Uma das coisas que você começa como profissional ou como atleta profissional, você tem uma capacitação e aos poucos você vai se desenvolvendo. E é isso que às vezes as pessoas não entendem em relação à parte do desempenho. Então, para você gerar resultado, você precisa ter alguns componentes que vão levar você a esse ponto, que é o que a gente acho que vai estar falando sobre isso hoje. E você até falou assim sobre essa questão da disciplina, eu falo até pra gente poder ter essa disciplina, um ponto importante é o autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer. Eu tenho algumas dificuldades, eu preciso entender quais são elas para eu poder estar administrando elas. Então eu preciso ter a questão relacionada ao autoconhecimento, inteligência emocional, muitas vezes desenvolver essa inteligência emocional, que acaba sendo importante, e a partir daí a gente vai estar tendo essa auto-performance e esse auto-performance também. Porque eu sempre falo, para você conseguir evoluir, você precisa primeiro fazer esse raio-x, ter esse entendimento e ter assim, aonde eu estou e para onde eu quero chegar. E a auto-performance vai ser esse ponto que vai te levar, ou vai ser esse trampolim que você vai conseguir superar aquilo que são as limitações ou processos que você precisa aprender ou conhecer para ir se desenvolvendo. E muito está voltado, como a gente falou, da disciplina, da repetição, de aprender, de se auto-desenvolver e você ter essa, vamos dizer assim, essa constância que é muito importante dentro do processo de alta performance, porque o resultado ele não se gera da noite pro dia. O resultado ele se gera através de uma construção. Então a gente começa com uma clareza de informação, uma organização, e aí a gente vai construindo todo um processo para conseguir os objetivos de uma forma clara. E aí é o que se destaca as pessoas de alta performance. Primeiro, elas têm dentro da mentalidade daquilo que elas querem, uma visão, e elas já conseguem trabalhar para poder buscar esse resultado. E eu digo que muitas coisas tudo é treino, né? Que você falou da repetição. Eu falo assim, profissional hoje, então assim, o que diferencia, digamos, do atleta profissional de um atleta amador? É essa questão de você ter o dia a dia, você ter essa repetição, você ter a questão do trabalho, a busca. Então, às vezes, você precisa de um trabalho físico e às vezes você tem que sair da zona de conforto. Eu falo, a questão de alta performance está muito relacionada a você sair dessa zona de conforto. Normalmente a gente está no nosso ritmo, no cotidiano, e a gente não se atenta a esses detalhes. Um atleta, por exemplo, profissional, o que ele faz? Essa constância. Então, a questão do treinamento físico, ele exige muito mais, você dá aquele algo a mais, você sair da tua zona de conforto. Então, tem momentos que você faz o trabalho físico e aquilo te leva até o limite. Então, isso é importante você entender que em alguns momentos você vai precisar se superar para conseguir a auto-performance. Ela não vai ser algo que vai estar transitando numa zona de conforto. É algo que você precisa avançar um pouquinho. Vai ter aquele custo. Vai ter a questão do custo. Te fala para nós um pouquinho qual que é a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Legal você tocar nesse assunto por uma questão assim, mentalidade fixa eu falo que assim é mais ou menos uma questão de realidade que nós vivemos, né? Eu falo de uma forma geral das pessoas, e até eu mesmo, dentro de uma transformação antes de a gente começar a performar um pouco melhor, buscar isso, eu falo que a mentalidade fixa, ela tá muito ligada à questão do cotidiano. A gente tá, às vezes, numa zona de conforto, que é o que a gente tava falando agora, e você tá, às vezes, assim, vivendo no automático. E às vezes você não tem, como a gente falou, clareza, qual que é o objetivo que eu quero? Por exemplo, assim, dentro do meu trabalho, qual é o faturamento que eu almejo? Dentro do meu relacionamento familiar, o que que eu quero com esse objetivo? Então, o que que a gente espera? Então, assim, eu queria ter um relacionamento melhor com
meus filhos, mas como você tem vivenciado isso? Como você tem buscado isso? Como você tem desenvolvido isso? Como você tem planejado isso? Qual que é a forma que você coloca essa questão? Que faz parte de uma rotina, então vamos dizer assim, mentalidade de crescimento é necessário você ter uma rotina e uma constância, só que você tem isso de uma maneira consciente, sabendo aonde você quer chegar. E isso é a mentalidade de crescimento. Vive no automático, você nem sabe, você sabe que tem que fazer aquilo, você faz aquilo todo dia, que não deixa de ser uma rotina, mas é aquela rotina meio que sem aquele objetivo específico. Exato, eu costumo dizer assim que às vezes sai mais caro você da motivação fixa em relação à questão de você ter essa questão do cotidiano, porque você faz as coisas sem uma clareza. Então às vezes você faz mais coisas, se cansa, você não consegue se organizar. Quando a gente tem essa questão do crescimento, da mentalidade de crescimento, a gente consegue ser mais produtivo. Então eu falo assim, a minha vida em relação à auto-performance mudou a partir do momento que eu fiz uma coisa simples, de começar a organizar o meu dia a dia, a minha rotina. Como nós falamos, nós temos uma questão que nós temos assim do cotidiano, que é você faz as coisas, puxa, eu preciso levar o filho no colégio, eu preciso ir trabalhar, eu preciso fazer, e você vai vivendo no automático. A partir do momento que eu comecei a colocar no papel, quando eu comecei a realmente a fazer uma agenda, a organizar, então pela manhã eu tenho um devocional, então eu comecei a trabalhar todas as áreas da minha vida, o espiritual, a parte profissional do desempenho, daquilo que eu tinha como resultado, aonde que eu precisava alcançar, a questão de ter um tempo com meus filhos, porque dentro da minha rotina eu precisava ter um momento da parte educacional com eles, e também dentro disso, mais uma área que eu separei dentro de uma questão da agenda, para você ter uma questão do estudo técnico, que eu falo, uma leitura técnica, porque também a forma de você crescer e performar é você trabalhar novas habilidades, você começar também a se permitir a novos conhecimentos, a estar em lugares novos, pessoas que influenciam todo o movimento. Então isso vai te levar a você se espelhar, a você se motivar, a você se transformar em relação à auto-performance. Então quando você começa a ter esse pensamento ou essa mentalidade de crescimento, isso muda todo o conceito, tá? Então eu falo assim, vocês às vezes que estão nos assistindo, talvez você não se dê conta disso, talvez você está nesse momento vivendo uma mentalidade fixa e às vezes de uma forma natural, porque você não se dá conta. Mas quando você faz essa análise, puxa, mas como que está a minha área familiar? Como que está hoje a questão profissional? Qual é o meu desejo em relação aos meus objetivos, sonhos? Eu quero viajar, mas como que eu vou conquistar isso? Então eu tenho um planejamento para isso, eu tenho um processo para isso. Então quando você começa a colocar no papel, você se organiza, você começa a ver realmente a diferença desse processo. É uma diferença mesmo você fazer esse planejamento visual para você olhar aonde você está, como você vai fazer para você conseguir, né, aonde você quer chegar. Eu vou dar até uma diquinha. Eu tenho o costume de fazer painel da conquista. Então tem coisas que a gente coloca ali dentro, âmbitos, e isso eu faço com a minha família, com meus filhos, e a gente coloca, constrói algumas informações, e dentro disso a gente coloca alguns objetivos que a gente quer, coisas que a gente talvez vá conquistar daqui a um tempo, mas para isso a gente inicia o trabalho agora. Perfeito. Então a gente consegue fazer essa questão dentro do nosso dia a dia. E eu vejo que pessoas que têm alta performance também, elas não começaram ontem para ter uma alta performance hoje, elas começaram. Exato. Tava vendo pessoas que, nossa, eu tô, Vanessa, há 8 anos nesse processo e agora que eu tô colhendo os frutos. É isso que a gente vê, como eu falo, às vezes as pessoas, elas acompanham às vezes alguma história, a gente vê hoje muitas pessoas com a questão do sucesso, muito bem sucedido, que às vezes são referências, são líderes, são pessoas assim que você acaba se espelhando, mas essa construção ela começou há 15 anos atrás, começou com essa visão que eles construíram. E muitas das vezes é legal também a gente colocar assim dentro da auto-performance e dentro do processo, porque a nossa vida é feita dentro do processo e a gente precisa ter essa evolução. Dentro do processo tem uma coisa que a gente chama a questão em relação à parte de equilíbrio. Então, em alguns momentos você vai ter que optar a focar ou tentar desempenhar uma melhor performance em alguma área para você ter um crescimento e assim conseguir depois ter um balanço maior em relação a isso. Então, área financeira, por exemplo, como que eu vou crescer? Então, eu preciso me dedicar. Então, às vezes eu tenho que ter um tempo para o meu estudo técnico, eu preciso me capacitar, eu preciso me desenvolver para conseguir a alta performance dentro da área que eu preciso. Então, da minha área familiar também. Se eu estou também focado 100% no meu trabalho, eu vou deixar um pouco desamparado. Então eu preciso, pelo menos dentro da minha organização, ter um tempo para poder... Isso, é um desequilíbrio dentro do equilíbrio, seria mais ou menos isso. Exatamente, né? As coisas com uma visão, com a clareza que a gente tá... consciência. Exatamente. Ti, dentro do seu, né, conceito, enfim, fala para nós o que seriam formas para desenvolver um bom líder. A liderança, eu falo assim, a liderança começa pela gente, tá? Então assim, se você não consegue governar os seus impulsos, você liderar a
sua própria vida. Então você saber liderar a sua vida financeira, você saber liderar a questão do teu tempo, a questão da tua gestão de relacionamento. Então você se autoliderar. É o que a gente fala hoje. Tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está num trânsito, a pessoa fecha e aí você já não consegue ter o autocontrole. Então assim, quando você passa a liderar a sua própria vida, você ter essa consciência, é o primeiro passo para se tornar um bom líder. Um bom líder também, ele tem uma questão de vivenciar aquilo que ele está direcionando em relação à parte de liderança. Então você tem que viver aquilo. Então não tem como você apenas ler um livro ou você falar de uma coisa se você realmente não transpira, não vive isso. Então um bom líder, ele precisa ter uma verdade, uma realidade daquilo, ter a transparência e ter esse controle em relação... Controle emocional. Exatamente. O controle emocional, né, é muito importante sim a questão, né, do conhecimento. Eu digo, o conhecimento ele é essencial. Precisa sim ler muito, estudar muito, mas ter este autocontrole, que você tem um autoconhecimento, depois você tem um autocontrole, você tem uma tomada de consciência. Quando você tem essa tomada de consciência que você consegue gerenciar bem as suas emoções, você consegue liderar, você consegue ser um excelente líder. Exatamente, porque ele está muito nessa parte de servir, de ter a paciência, de poder, né, trabalhar, de você direcionar, das pessoas verem você como uma referência e se espelharem nisso. Então foi-se o tempo, igual a gente fala, que é a liderança, ou no caso na parte profissional, de ter um cargo, de você apenas ser o chefe. Então assim, a liderança está muito relacionada nisso. A partir do momento que você constrói isso através do conhecimento, através de todo esse desenvolvimento, você acaba tendo uma liderança de uma forma automática. Bom, como o objetivo desse podcast é trazer soluções de vida, eu vou trazer aqui para vocês 3 dicas de como que a gente pode, então, estar desenvolvendo uma alta performance. Se você está em casa, querendo ter bons resultados, né, ter um desempenho melhor com aquilo que você está fazendo, ou até mesmo chegar, né, num resultado o qual você não está chegando, eu tenho 3 dicas para você. A primeira é clareza. Você tem que saber o que você quer. Mas isso tem que ser genuíno, tem que ser seu. Não é o que os outros querem para você. É o que você quer pra você mesmo. Exato. Porque às vezes fica assim, o que será que é melhor pra mim? O que você acha? Será? Se eu vou pra cá? Aí você não vai conseguir nada nesse sentido. Aí já se perde um pouquinho em relação à busca. Isso. Então é você ter essa clareza daquilo realmente que você quer e você conseguir desenvolver isso. E eu percebo isso às vezes até mesmo com muitos pacientes, que eu tenho sempre falo, que eu tô saindo, aqui é a sessão entre amigos, a gente conversa, mas eu aprendo muito até mesmo dentro do consultório. Eu vejo ali pessoas que não sabem pra onde vão. A gente vai trabalhar, mas o que você quer? Não, eu não sei. Então você precisa descobrir isso. O que você quer? Clareza, para onde você quer ir. O segundo ponto seria você ter uma referência. Então, agora eu já sei para onde eu quero ir. Eu quero, né, por exemplo, eu, Vanessa, quero aí gravar vários podcasts. Então, quem são as minhas referências? Eu vou pegar essa referência e eu vou modelar essa referência. Eu vou pegar ela como modelo. Eu vou estudar, eu vou ver o que deu certo, como que foi, quais foram os processos. Eu vou entender aquilo como um sistema. E daí, entendendo como aquilo como um sistema, eu vou aplicar. Exatamente. E daí vem o terceiro ponto, que é a terceira dica, que eu digo que é a mais desafiadora para nós, que é o custo. Você vai ter que pagar para isso. Você vai ter o custo, certo? Que daí vai entrar a disciplina, que vai entrar a persistência, que vai entrar o custo de você levantar e ter que fazer, lidar com medo, lidar com ansiedade, lidar com o erro. Eu digo assim que o custo, muitas vezes, ele é alto. Sim. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas até sabem o que elas querem, elas encontram um modelo de referência, mas quando chega no ponto de que elas precisam ter que pagar esse custo, elas desistem. E esse é um problema, porque às vezes o custo ele acaba sendo alto. Eu digo assim, quando você está naquele momento que você vê que o custo é alto, olha de novo, o que eu quero? Quero realmente isso? Daí eu parece que eu tenho aquela energia de novo para realmente poder dar conta desse custo. O insightzinho está muito ligado aí a essa questão da constância. Então, quando você tem essa clareza, igual a gente falou, quando você se depara com uma adversidade e você tem aquilo lá e você retoma aquilo à tua mente, aquele interesse de desenvolvimento, é onde que a gente fala que você volta pro jogo e você busca essa questão. Então, muitas das vezes o desafio vai aparecer, muitas das vezes você vai errar, e eu sempre falo que o erro dentro da auto performance é a melhor coisa, porque é dentro do erro que você vai aperfeiçoando e vai se qualificando para poder melhorar. Então, não veja sempre alguma adversidade, alguma coisa que você fez de forma negativa, traga isso como um aprendizado para que você possa se desenvolver, para que você possa melhorar. Então, quando você tem a clareza, isso não é algo que vai te
frustrar, pelo contrário, isso vai te motivar a fazer melhor. Não, puxa, eu errei aqui, então é esse detalhezinho que eu preciso melhorar, é nesse ponto que eu preciso ver. E trazendo um pouquinho mais, Vanessa, você falou dessa questão ali em relação da informação qual foi o primeiro ponto que você colocou ali pro pessoal? Eu coloquei para a clareza. Aqui, a clareza. Eu digo assim, em relação à clareza que você colocou, eu falo dentro de uma questão que a gente faz muito acompanhamento dentro da parte de consultoria. E dentro do ambiente profissional de salão de beleza, trazendo um pouquinho, mas que entra um pouquinho desse conceito, muitos profissionais, às vezes, eles não enxergam o que precisam fazer. Então, isso leva eles a uma desorganização. Então, às vezes, eles acham que o problema está nos outros, às vezes a gente acha que o problema está em outros lugares, mas quando a gente se olha, eu falo assim, o maior modelo para a gente poder performar, a gente tem uma questão que eu brinco, que eu falo que é o modelo de negócio, que é o espelho. É você se olhar como se fosse o espelho, você vê o seu resultado atual. E dentro disso, como a Vanessa falou em relação à parte de ter um ponto, né, ou uma pessoa, uma referência, de você entender sobre números. Então, dentro de uma área de negócio, por exemplo, eu falo assim, você precisa fazer tanto serviço, essa é uma média, e o profissional, às vezes, ele não sabe quanto ele faz. Então, quando ele tem uma referência, quando você tem uma bússola, quando você tem um direcionamento, isso te ajuda muito a você conseguir performar. Então, assim, o que está faltando para eu fazer? Então, hoje, eu faço, por exemplo, X números de serviços, mas para eu conseguir o meu objetivo, eu preciso fazer Y serviços. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso linkar marketing, eu preciso melhorar a minha forma de comunicação com o cliente. Então, eu tenho várias ações para poder realizar para chegar nesse... Que daí é o custo, que eu digo que aí vai ser o custo que eu vou ter, seja ele de investimento, seja ele de tempo, seja ele de eu digo assim, de custo mesmo, de energia, de tudo que a gente vai ter que colocar. Fazer. E por isso que eu pontuo que esse é um dos pontos mais difíceis, porque a gente começa a colocar aquela energia e daí a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós queremos resultados imediatos e muitas vezes nós não vamos ter o resultado imediato. Na realidade, quase nunca. Ele é um processo mesmo. Então, tentar entender isso, que eu vou ter esse custo e eu já não vou ter esse ganho de uma forma imediata, mas eu vou estar constantemente, porque esse ganho ele vai vir. Se eu tiver esse custo e for constante, esse ganho vai vir. Então eu finalizo aqui, né, com essas 3 dicas super importantes para que você possa, para quem está nos ouvindo, possa ter uma boa auto-performance. E quero agradecer quem ficou com a gente até o final e convidar vocês para estar conosco daqui 15 dias no nosso próximo podcast Sessão Entre Amigos. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.